Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e neste vídeo iremos estudar a cinemática angular da partícula, basicamente o MCU, movimento circular uniforme. E com ele iremos definir a velocidade angular, suas unidades e aplicações em exercícios. Espero que vocês gostem e deixem suas dúvidas nos comentários. Estamos na aula 037 de Física, no sentido de completar o edital do concurso para a Petrobras 2023. O tema que nós vamos estudar é o tema 11 do edital, chamado Cinemática Angular da Partícula. Então vamos lá? A cinemática angular da partícula estuda o movimento dos corpos quando estes seguem uma trajetória circular ou curva. Você sabe dizer, por exemplo, a diferença das pás de um ventilador para os ponteiros de um relógio? Além da velocidade, nós temos algumas características bastante interessantes que nós vamos ver estas diferenças aqui no curso. Então nós temos, por exemplo, a bola de futebol, que ela faz também curva. Temos ainda a Terra girando em torno do Sol, em trajetória elíptica, e que nós vamos em alguns momentos aproximar por uma circunferência. O raio vetor que une a Terra ao Sol, ele percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Esta é uma das leis de Kepler, a segunda lei de Kepler, que viveu entre 1571 e 1630. A Terra gira em torno do Sol, mas não só a Terra tem um movimento elíptico ou aproximadamente circular em torno do Sol. Todos os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas e que podem, em alguns momentos, ser aproximados por trajetórias circulares. O próprio Sol gira numa órbita curva. Nós vamos trabalhar aqui a diferença entre velocidade tangencial e velocidade angular, analisar cada uma delas particularmente. Vamos supor que uma partícula saia do ponto A e vá até o ponto B. Ela exerce, assim, uma trajetória em cima de uma circunferência. Se ela andar todo o círculo, se ela andar toda essa circunferência, ela andou 2πr, é o comprimento dela. Mas se ela anda apenas um ângulo θ, nós podemos então definir o conceito de velocidade tangencial. A velocidade tangencial, como o próprio nome diz, é um vetor tangente a um determinado ponto. A velocidade é representada por v. O v, essa velocidade tangencial, se a partícula der uma volta inteira, é 2πr o comprimento, a distância, ou seja, o nosso ΔS, dividido por ΔT, que a gente chama um período, que a gente chama de T maiúsculo. Então, a velocidade ela é definida como sendo 2πr, onde R é o raio, e T é o período. Nós temos que o ângulo θ varrido por essa partícula, ele é dado em radianos. Nós podemos passar de graus para radianos e devemos fazer isso. A velocidade angular, então, ela é definida similarmente à velocidade tangencial, só que ela varre um ângulo θ. Então, é Δθ sobre ΔT, ou seja, o quanto varia o ângulo no tempo. Nós sabemos que quando ela dá uma volta inteira, ela anda 2π. O ângulo varrido vai ser 2π. E quando ela dá uma volta inteira também, nós temos que o período é T maiúsculo. Então, o ômega é definido como sendo 2π sobre T. Mas como você pode ver, o 2π sobre T, ele aparece na velocidade tangencial. Então, se eu substituir 2π sobre T por ômega, V tangencial, ou velocidade escalar, é ômega-r. Esta é a relação entre a velocidade escalar, ou a velocidade tangencial, e a velocidade angular. Importante, então, esta equação. O que vai aparecer em muitos exercícios são esses pontos que a gente vai ter que dizer o ponto A, B, C, D, etc. Qual é a velocidade escalar ou qual é a velocidade angular destes pontos. Isso a gente vai ter que saber fazer. A velocidade angular, quais são as suas unidades? V é ômega-r. A unidade de V, a unidade de velocidade, nós sabemos que é metro por segundo. É um número metro por segundo.
Mas e qual é a unidade de velocidade angular? A unidade de velocidade angular ela é medida em radianos por segundo, que é o Δθ sobre ΔT. Então, é radianos por segundo. Nós não vamos escrever em graus por segundo, mas radianos por segundo. E isso quer dizer a mesma coisa que Hertz, Hz. Uma outra unidade também muito usada na engenharia é o RPM, rotações por minuto. É só você pegar esse número de rotações por minuto e dividir por 60, que você está passando para Hertz. Esta unidade RPM não pertence ao sistema internacional, porque ela lida com minutos, e no sistema internacional o tempo é segundos. Então, o ômega é radianos por segundo ou Hertz, são sinônimos. Frequência e período. Nós sabemos que V é ômega R. A velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Então, nós temos que V é Δθ sobre ΔT. É a variação do ângulo no tempo. E isso é 2π sobre t. Isso nós sabemos também. Porque quando anda um círculo inteiro, você andou 2π. E o tempo é um período. A frequência é o inverso do período. A definição de frequência é 1 sobre t. Portanto, t é 1 sobre f, numa multiplicação em cruz. E nós podemos dizer, então, que se a gente tem que o ômega é 2π sobre t, no lugar de 1 sobre t, a gente pode colocar o f. Então, o ômega é 2πf. Então, são várias expressões que a gente está colocando aí, que vão aparecer no movimento circular. Muito bem. Então, nós podemos deduzir de V igual a ômega R, se o ômega é 2πf, então vai ficar 2πrf. Então, a velocidade tangencial ou velocidade escalar, ela pode ser dada como 2π vezes o raio vezes a frequência. A velocidade para as engrenagens acopladas, muito comum em exercícios de concurso. A velocidade tangencial da rodana A é igual à velocidade tangencial da rodana B em cada um dos pontos da extremidade. Muito bem, então nós temos que, como a velocidade é ômega R, V ômega R, então a gente tem que o ômega A vezes o RA é igual a ômega B vezes RB. Velocidade para correias acopladas. Nós temos também que a velocidade tangencial serão iguais. Então, a velocidade num ponto A da superfície da rodana A ou da correia acoplada A, no ponto A é igual à velocidade tangencial no ponto B. Então, ômega R em cada rodana são iguais. Nós temos aqui a posição das velocidades tangenciais. Se nós tivermos um sistema de eixos acoplados, como é que fica? Quem é igual? Não vai ser mais a velocidade tangencial, mas sim a velocidade angular. Se nós olharmos isso de frente, nós vamos ver algo assim. Então, ambos, ômega A é igual a ômega B. Então, num ponto da extremidade do eixo em B, é igual a um ponto da extremidade do eixo em A, porque eles estão acoplados, têm a mesma velocidade angular. Ambos os eixos A e B executam uma volta completa no mesmo período, por isso que os ômegas são iguais. Vamos resolver então um exercício. Duas polias A e B de raios RA igual a 10 cm e RB igual a 30 cm estão dispostas com uma figura. A polia A gira no sentido anti-horário com frequência de 1200 Hz. Então ele deu a frequência da polia A. E ele pede a frequência da polia B, dizendo que não há escorregamento entre as polias. Qual é a frequência da polia B? Esta é a pergunta do problema. Então, ele deu os raios de ambas as polias, da polia A e da polia B. Você sabe os raios, mas só da polia A você sabe a frequência, que é 1200 Hz. Então, qual vai ser a frequência da polia B? Nós sabemos que V é 2πrf. Logo, as velocidades nessa situação tangenciais que são iguais, não as velocidades angulares, mas as velocidades tangenciais nessa situação em A e B são iguais. Então, 2πrf para ambas as polias são iguais. E aí eu coloco o índice em cada polia. O raio da polia A é RA, o raio da polia B é RB. E a frequência da polia A é FA, que é dada, 1200. E FB é o nosso X, o X da questão.
Obviamente, eu posso cortar o 2π e isolar o FB. Passo o RB para o lado esquerdo, portanto, FB ele vai ser igual a RA vezes FA dividido por RB. Isso sai da equação aí do lado direito. Agora, eu substituo os dados. RA é 0,1, que eu passei de centímetros para metros. FA é 1.200 e o RB é 0,3. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que nesse caso você não precisava passar para metros, você não precisa passar para metros os centímetros, 10 centímetros e 30 centímetros. Eu passei por uma questão de costume, porque às vezes você tem que fazer isso, na maioria das vezes você tem que fazer isso. Mas aqui não ia ser necessário, porque o centímetro de cima ia cancelar com o de baixo. Então, de todo jeito, isso multiplicando por 10 em cima dá 1/3. Então, é 1.200 dividido por 3. Tá? Eu multiplico 0,1 por 10, dá 1. E multiplico 0,3 por 10, dá 3. Então, 1.200 vezes 1 dá o próprio 1.200, dividido por 3 dá 400. É a resposta a 400 Hz. Agora o exercício 2. O PIG é um instrumento que é usado muito na Petrobras para limpar o oleoduto, né? Então, ele é um instrumento que anda por dentro do oleoduto. Nós vamos supor agora que o oleoduto tem uma superfície circular, ele forma um ambiente circular de 10 metros de raio. Então, um oleoduto curvo em forma de circunferência com 10 metros de raio e o PIG está lá dentro como se fosse uma partícula. E ele está, portanto, num ambiente circular, o PIG. E ele executa uma volta inteira a cada 30 segundos. Considerando π igual a 3, não 3,14, mas simplesmente 3, calcule sua velocidade escalar, angular, período e frequência do PIG. Bom, nós temos que esse PIG, qual é o dado dele? Ele tem um raio, né? Ele é circular e tem um raio. O raio é 10 metros. Isso é um dado do problema. Muito bem. Vê como é simples esse exercício. Agora nós temos que o período, que é uma volta inteira, ele dá em 30 segundos. Então ele já deu o período que é da letra C. O período T maiúsculo é 30 segundos. Logo, a frequência é 1 sobre o período, é 1 sobre T. Já temos o período, a frequência é 1 sobre T. Portanto, é 1 sobre 30 a frequência em Hertz. Agora, nós vamos responder o item A. Portanto, nós começamos respondendo o item C, né? Não tem problema nenhum, período e frequência. Agora, porque eu preciso da frequência para responder o item A. A velocidade é 2πrf. Então, é 2 vezes 3, que é o π, vezes o R, que é 10, dividido por 1 sobre f. Na verdade, multiplicado por 1 sobre f. Cancelo o 30 com o 30, 3 vezes 10, 30. 2 vezes 1, 2, 2 metros por segundo é a velocidade escalar. E V é ômega-r, né? Então, nós temos um jeito de calcular a velocidade angular ômega. Se V é ômega-r, o ômega é V sobre R. Isso vai dar 2 sobre 10, que é 0,2. Mas tem um outro jeito de calcular o ômega, que é 2πf. O f é 1 sobre 30. Então, o ômega 2 vezes 3 vezes 1 sobre 30. 2 vezes π, que é 3, vezes o f, que é 1 sobre 30. É uma outra maneira. Você vê que dá para calcular de dois jeitos diferentes. O 3 cancela com 3 vezes 10, né? E fica só um 10 embaixo. 2 sobre 10 é 0,2 radianos por segundo. Ou seja, eu escrevi no lugar do 30, 3 vezes 10, e cancelei o 3. Ficou 2 sobre 10, que dá 0,2. Então, nós temos uma pleiade de equações, né? Uma gama de equações, um monte de equações, dizendo de uma maneira mais simples, que estão aí, relacionando velocidade angular com velocidade escalar, a própria definição de velocidade angular, frequência e período. Lembrando que o comprimento da circunferência é 2πr e que a área é πr ao quadrado, a área do círculo. Eu vou deixar esse exercício proposto e nesse exercício ele pede distância. Tome cuidado porque ida e volta é o dobro da distância, né? Então, você tem que se ligar que o tempo, né, na verdade, ele pode ser diferente do que está aí. Dá uma pensadinha que é bem simples. E o outro, em vez de calcular a distância, ele pede simplesmente velocidade, envolvendo a Terra e a Lua em movimento circular em torno da Terra. A Lua em movimento circular em torno da Terra. Eu vou encerrar por aqui. Os exercícios propostos serão resolvidos
em outros vídeos que eu ainda vou postar. Um abraço a todos e até mais. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Nós vamos estudar o movimento circular uniforme em outras oportunidades, relacionados, por exemplo, com peso e normal, e em exercícios muito interessantes. Espero vocês nos próximos vídeos.